Tem início a segunda parte da nossa palestrinha, onde eu parei nas reformas pombalinas, isso mesmo. Então vamos lá. Primeira, lá por volta de 1750, foram criadas as casas de inspeção do tabaco e do açúcar. Por quê, professor? Para solucionar algumas dificuldades, alguns problemas de exportação desses produtos, tá? Eles precisavam ser pesados corretamente, eles precisavam ser taxados, eles precisavam ser transportados, enfim, vendidos, produzidos e vendidos. Essa é a lógica comercial. Você produz uma coisa, vende e lucra com isso, tá? Com a finalidade de reforçar o monopólio, ou seja, apenas uma pessoa poderia ter o poder comercial em determinado lugar, no caso Portugal, em cima do Brasil, coitado do Brasil, foram criadas a Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão, lá por volta de 1755, e a Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba. Essas companhias, pessoal, tinham por objetivo fiscalizar o comércio e cobrar impostos. Nossa, professor, só fala de imposto? Pois é, o Brasil, né? Já viu. Crianças, que mais? Decreto oficial de 1758 proibiu a escravização de indígenas na América Portuguesa, medida que impulsionou o tráfico de escravizados africanos. 1759, com o intuito de reforçar a centralização, a unificação político-administrativa, os jesuítas foram expulsos de Portugal e de seus domínios coloniais. O Marquês de Pombal acreditava que era um absurdo uma coligação religiosa presente aqui no Brasil, reunindo em suas escolas, em suas igrejas, em seus conventos, uma série de indígenas que poderiam ser trazidos para junto da sociedade brasileira. É complicado falar sociedade brasileira, né? Eu quero que vocês imaginem que havia os indígenas, havia os descendentes de portugueses, de europeus aqui no Brasil, onde hoje é o Brasil, e esses grupos não eram muito unidos em função das diferentes culturas, diferentes línguas. Os jesuítas, pessoal, trabalharam para catequizar aqueles indígenas. Eles eram tidos por eles como gentios, né, os escolhidos por Deus, que não havia malícia em suas mentalidades e tal. Mas Marquês de Pombal não tinha toda essa sensibilidade, ele acreditava que aqueles indivíduos precisavam se integrar, serem inseridos na sociedade luso-brasileira, digamos, tá? Eles deveriam se casar com descendentes de europeus, eles deveriam trabalhar, eles deveriam pagar impostos, coisa e tal. É por essas e outras que os jesuítas foram expulsos de Portugal e perseguidos aqui no Brasil por parte do governo português, tá? Sempre que vocês pensarem em Marquês de Pombal, lembre-se que ele não era nem um pouco coleguinha dos jesuítas. Criado em 1761, o Real Erário tinha a tarefa de garantir a cobrança dos tributos e combater a sonegação e o contrabando. Então, se alguém escavava ouro, esse ouro, galera, ia ser transformado em barras de ouro. E o Silvio Santos ia pegar... Não tem o Silvio Santos. Ele já tinha nascido aí, né? Tem idade. Tem uns 500 anos, o homem. Mas o intuito não era mandar para o SBT, era simplesmente controlar a melhor quantidade de ouro que era produzido, né? E evitar o contrabando, porque esse ouro ia ser transformado em barra, ele ia ganhar um selo. Sabe o dinheiro real? Ele tem um código, vocês já perceberam? Tem um monte de número. Isso é para evitar, galera, que dinheiro seja clonado, que saia do controle. Aquele ouro também ia receber um código, ia receber um selo, para que a coroa tivesse certeza de que aquele ouro foi devidamente taxado, a coroa sabe de sua existência, nada está sendo tirado, nada está sendo roubado, está tudo dentro dos conformes. Tem até registro, aqui o registro. Em 1763, a sede do governo do Brasil foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. Tudo isso a fim de aproximar a capital da área de mineração. E também ter uma saída para o mar, né? Porque, afinal de contas, logística é tudo. Criancinhas, essas foram algumas das reformas pombalinas. Só que, senhores, nem com todas essas reformas rigorosas por parte do Pombal fizeram com que a crise fosse impedida. Por que, professor? O que houve? O que haveu? Como diria minha avó? Haveu o seguinte, senhores. Em 1776, os Estados Unidos se tornam independentes. Professor, e daí? Vou falar, calma aí. E vocês já estudaram isso comigo, lembram-se?
Segundo pontinho, interesses da indústria inglesa em conquistar novos consumidores nas colônias fizeram com que, aos pouquinhos, o controle de Portugal sobre o Brasil fosse enfraquecendo. Nossa, professor, você está querendo me dizer que o monopólio, aquilo lá de que os brasileiros só poderiam comercializar com os portugueses e vice-versa, acabou sendo quebrado por causa do interesse das indústrias inglesas em vender suas coisinhas aqui? Sim, isso mesmo. Terceiro ponto, a insatisfação das elites de algumas capitanias com exploração portuguesa possibilitaram o surgimento de insurgências. Professor, insurgência? A independência dos Estados Unidos tem a ver com isso, né? Não foi em determinado momento, algumas pessoas ficaram de saco cheio porque a Inglaterra estava explorando demais as 3 colônias. Daí eles falaram, chega! Não quero mais ser explorado, eu quero me tornar independente. Onde já se viu ficar pagando imposto para a Inglaterra? Não, o que a gente produz vai ficar aqui. A gente que soa, a gente que sangra, o dinheiro que a gente produz vai ser nosso. Nossa, professor! Então, você está me dizendo que o povo em Minas Gerais acabou se inspirando nos Estados Unidos? É claro. Se os Estados Unidos conseguiu, por que os brasileiros não conseguiriam se libertar das coroas que o dominavam? Né? Por que não? Por que não? Por que não? Com essas questões, com esses questionamentos, com esse universo, a gente entra na questão do contexto, senhores. Contexto, professor, você quer dizer o palco no qual esse teatro rolou? Isso mesmo. Vejam só, a exploração de ouro em Minas Gerais, com destaque para as cidades de Vila Rica, atual Ouro Preto, e Mariana. Ai, professor, eu ouvi falar, que tristeza a situação de Mariana hoje em dia. É essa Mariana mesmo que vocês estão pensando. Gerou uma rica e parcialmente letrada elite urbana. Moços, essas cidades rolava bastante ouro por aí. E ouro atrai pessoas interessadas em fazer comércio. Professor, quem seriam essas pessoas que passaram a compor a elite? Por elite eu me refiro àqueles senhores que se destacavam intelectualmente, academicamente falando, né? Ninguém precisa de faculdade necessariamente para ser inteligente. E também as elites econômicas, os bons da grana, aqueles que tinham esqués, aqueles que tinham uns trocados na carteira. Professor, quem eram eles? Eram militares de alta patente, eram dentistas, eram médicos, quem mais? Coletores de impostos, eram comerciantes, eram poetas, eram homens de letras, eram homens que sabiam ler e escrever e tinham dinheiro guardado lá na caderneta de poupança. Essas são as elites, a essas pessoas que eu me refiro. Eram eles, para ser mais específico, como eu já falei, mas reforço para gravar na mente infantil de vocês, poetas, militares, advogados, comerciantes, coletores de impostos, etc. Eis que surge, senhores, nesse contexto, aí o nome desse cara é enorme, olha só, Luiz Antônio de Castro do Rio Mendonça, o Visconde de Barbacena. Ele foi eleito novo governador da capitania de Minas Gerais. E ele estava encarregado de colocar em prática uma lei bem chata chamada derrama. Professor, o governador foi eleito democraticamente lá naquela cabine de votação lá, que você coloca o numerozinho lá e faz plim depois que você termina? Não foi assim. O rei simplesmente elencou, você vai ser o governador. Mas para ser o governador, você vai ter que fazer uma coisa por mim, colocar em prática essa lei aqui, que eu tenho certeza que eles vão odiar. Derrama. Professor, o que foi a derrama? Tinha a ver com, duvido vocês adivinharem, imposto. De novo. A derrama, senhores, previa que para cada 100 arrobas de ouro produzido em Minas Gerais, determinada quantidade deveria ser da coroa portuguesa. Professor, mas tem imposto para tudo? Tem imposto para viver, para respirar, para beber água, para trabalhar, para não trabalhar, e depois você trabalhou e produziu alguma coisa, você vendeu alguma coisa, tudo tem imposto? Tem. Aí eles criaram mais um, porque como eu falei, Portugal estava meio mal das pernas em função da crise econômica, provocada por todos aqueles elementos que eu mencionei na primeira parte da nossa palestrinha. Não se lembra? Tá com dúvida? Começou na segunda parte sem querer? Volta lá na primeira parte da nossa palestrinha, está postado no YouTube, está aqui no Google Class. Basta os senhores acessarem e assistirem e se divertirem. Criancinhas, esse é o contexto. É nesse universo que vai se dar um evento que ficou conhecido como... Não vou falar agora, para não dar spoiler. O que eu quero que vocês saibam é que
Muitas pessoas ficaram extremamente insatisfeitas com isso tudo. Pessoas essas que se inspiraram na independência dos Estados Unidos e naqueles ideais iluministas, cunhados e disseminados pela França fora. Os senhores se lembram porque estudaram comigo. Professor, eu lembro, o iluminismo tem a ver com aquelas ideias de que ninguém é melhor que ninguém, todos somos livres, igualdade, fraternidade, justiça. E isso não condiz muito com uma coroa portuguesa que está aqui explorando a gente, arrancando nosso couro, cobrando um monte de imposto? Se alguém comunga dos ideais iluministas, dificilmente vai gostar de uma monarquia mandando e desmandando em suas colônias. Coitadinha das colônias. Esses caras, então, pessoal, as elites, as mencionadas elites econômicas e intelectuais da região, de Minas Gerais e região, daquelas cidades que eu mencionei e região, passaram a questionar aqueles impostos abusivos e a própria dominação portuguesa. É então que eles começaram a reunir-se secretamente na casa de um tenente-coronel. Professor, tinha tantos nomes lá na apostila, por que você não pôs aí? Galera, eu não quero que vocês decorem nomes, né, sabe? Na minha prova não vai ter lá e mencione o nome de todos os insatisfeitos. Não vou pedir isso. Eu quero que vocês se lembrem de apenas um nome, eu vou mencionar ele já já. Os outros, todas essas pessoas participaram na história do Brasil e da formação do nosso Brasil republicano. Todos eles merecem respeito e a nossa admiração. Mas não vou passar uma listinha de nome aqui para vocês. 30 e tantos nomes, né? Não, melhor não, tá? Crianças, esses caras se reuniam para tratar de questões contrárias à dominação portuguesa. E as ideias que rolavam na casa desse tenente-coronel eram as mais diversas, desde a fundação de uma universidade, olha só que legal. Não pensem os senhores que é pouca coisa fundar uma universidade. Pensa só, um centro do saber onde as pessoas podem livremente discutir, o microfone caiu, discutir, estudar, pensar, isso não é para qualquer um, Seria muito legal ter uma universidade aqui. Eles também pensavam no perdão das dívidas, né? Minas Gerais está devendo tanto para a coroa, de acordo com a coroa, né? Eles pregavam que a gente não vai pagar nada não, a coroa podia muito bem sanar essa aí pra gente, quebrar esse galho, onde já se viu pagar tanto imposto, baixa um pouco. Mas tinha outras pessoas mais radicais, né? Que acreditavam que seria possível proclamar uma república em Minas Gerais ou mesmo acabar com a escravidão. Eles pensavam, nossa velho, se a gente começar, talvez seja o pontapé inicial para uma série de outras proclamações de independência ou para a criação de repúblicas. Vai que São Paulo se inspira e ajuda a gente, vai que o Rio de Janeiro se une a Minas Gerais e nós todos, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, nos unamos todos em comum contra a dominação portuguesa e possamos finalmente nos ver livres da dominação daqueles que têm um saco sem fundo no lugar da barriga e que é ouro, 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 cada vez mais ouro. Mas, crianças, não foi isso que aconteceu. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Por quê? Porque havia um dedo duro, havia um cagueta entre eles, havia um psicofanta. Olha só que xingamento chique. Psicofanta. Havia um psicofanta entre eles. E aqueles cavalheiros que se reuniam para elaborar questões, elaborar pensamentos referentes à proclamação da independência, à proclamação da república, ou ideias um tanto quanto mais brandas, como a diminuição de impostos, foram todos dedurados. Professor, esses caras ficaram impunes, aconteceu alguma coisa com eles? Aconteceram coisas horríveis, que eu vou contar na terceira e última parte da nossa palestrinha.